Vamos pro cara a cara, começando com Rossi e Hugo Souza. Joãozinho. Eu prefiro o Rossi. Eu acho o Rossi um goleiro que em momentos decisivos ele se provou muito. O Hugo Souza também, mas eu acho que quando chega... o Hugo Souza eu acho melhor numa disputa de pênalti em alguns momentos. Acho que ele já se provou também, então acho que é mais parelho. Mas com a bola rolando eu prefiro o Rossi. Eu acho o Rossi mais importante pro esquema do Flamengo. O momento é complicado, né? Porque o recorte é muito pequeno. Mas Sim. O Hugo, nos 2, 3 jogos que eu vi dele agora recente, falhou. Sim. No último jogo falhou, no penúltimo jogo também falhou. Então eu vou de Rossi. Bandeira? Eu gosto do Hugo Souza também, gosto muito. Mas o Rossi foi muito importante para os títulos do Flamengo, principalmente a Libertadores. No ano passado não foi tão bem quanto o PSG na final do Intercontinental, né? Mas eu vou no Rossi aí. Eu também vou no Rossi, acho que é um jogador mais assim, embora também de vez em quando, né, dá uma paçocada, mas ele é menos paçoqueiro do que o Hugo Souza. O Hugo Souza é ótimo, porém toda hora falha, né? Assim, volta e meia falha. Ele é menos consistente, é um jogador que ainda está em processo de maturação, ainda não está, eu acho que no auge do que vai atingir. O Hugo Souza é um ótimo goleiro, mas ainda pode amadurecer mais, pode se tornar mais regular do que é hoje. Eu prefiro o Rossi também, então deu Rossi por unanimidade. Vamos em frente, Varela ou Mateuzinho? E agora, hein, Raíza? Eu gosto muito do Mateuzinho, acho que são jogadores com estilo um pouco diferente. O Mateuzinho é bem mais ofensivo assim que o Varela. O Mateuzinho cruza muito bem. Mas eu acho que o Varela terminou a temporada muito em alta. O Mateuzinho também. Mas acho que o Varela conseguiu chegar num nível muito interessante dentro desse Flamengo de ser um lateral mais completo. Ele defende muito bem também, aparece às vezes lá no ataque. Então eu vou de Varela hoje. Bandeira. 2 ótimos laterais. O Mateuzinho cresceu muito no Corinthians e faz algo que é bem raro no futebol brasileiro, que é um lateral acertar vários cruzamentos. Mas o Varela, a Raíza disse bem, é mais completo. O que o Varela salvou de gol, por exemplo, pela percepção dele, noção espacial ano passado com a camisa do Flamengo, foi um absurdo. Hoje ele é mais completo que o Mateuzinho, então voto no Varela. João? Pra mim é isso. Eu acho que a performance do Varela, pra mim, na reta final da Libertadores, ela mostra um nível de evolução do Varela que, pra mim, hoje coloca ele acima do Mateuzinho. Então, pra Varela. mim também. É Photoshop, tá? É Photoshop. É pouca coisa. Sim, sim, no sim. desempate. Ele gosto. É mais porque é Photoshop, não. Ele é muito novo. Eu acho que é mais. Eu acho que é mais por ser completo. Eu acho que o Mateuzinho, ele é melhor ofensivamente que o Varela, mas acho que o Varela, no todo, ele forma um lateral mais completo. Gosto muito do Mateuzinho desde a época do Flamengo, então é um jogador realmente muito, muito ofensivo, né? Faz linha de fundo e tal. Cruza bem. Gosto bastante, mas pelo desempate, pela reta final do ano passado, pelas conquistas do Varela, inclusive, embora o Mateuzinho tenha sido campeão também na Copa do Brasil, mas no desempate eu vou de Varela também. Fechou também unanimidade Varela na lateral. Léo Ortiz ou Ramalho, João? O Léo Ortiz eu acho um zagueiro melhor, mas a fase do Léo Ortiz é muito ruim. Eu acho que o Léo Ortiz, o último jogo dele contra o Fluminense, ele errou várias vezes. Eu acho que, não sei se é impacto do ritmo de jogo. Em campo, né? E assim, o Flamengo que a gente vê é um Flamengo que tem abusado muito de bola aérea. Eu não sei se é por alguma escolha do Felipe, que é exatamente o ponto forte do André Ramalho. Então acho que no momento, eu vou de Ramalho. Bandeira. O Ramalho é bom zagueiro, eu gosto dele, só que, ao meu ver, em qualquer nível, o Léo Ortiz é melhor que ele. Mesmo sabendo que o Léo Ortiz não começou bem a temporada, ele está acostumado a decidir, jogar com o Flamengo em grandes partidas. Eu não acredito que ele vai entrar dormindo contra o Corinthians na final da Supercopa do Brasil. Então, ainda assim, mesmo com a má fase, eu voto no Léo Ortiz. Raíza? Isso que o Bandeira falou é até um alento pro torcedor do Flamengo, né? Porque a postura do Flamengo muda, né? A postura dos jogadores muda quando o jogo é mais decisivo. Muito se fala sobre a postura do time em determinados jogos, mas quando o jogo é decisivo, pelo menos no ano passado foi assim, falavam a postura de luta jogo, né? Não, e a postura de luta ela é bem diferente. O Léo Ortiz não terminou muito bem a temporada. Eu acho que o Danilo terminou a temporada, inclusive, melhor do que ele. Não começou também bem a temporada, mas ainda assim, eu acho ele melhor do que o Ramalho, então vou de Léo Ortiz. Eu vou adotar o critério que eu usei para falar que o Flamengo é favorito. Eu não estou considerando ainda muito, para nenhum dos lados, o que aconteceu nessa temporada, que está muito no comecinho, e eu confesso que eu não vi o Ramalho jogando em 2026.
ainda. E né? ele No nem fim, sempre do tem Corinthians. jogado, tá? O último jogo, por exemplo, contra o Bahia, quem era o titular era o Gabriel Paulista, tá? Que é, que a nova também não contratação, tava não é jogando o bem. Ramalho. O Ramalho foi banco nesse jogo. Então ainda vou levar em conta, né, até o fim de 2025 para fazer essa escolha também, aí por todos os critérios que vocês adotaram aí sobre, né, sobre a diferença entre Léo Ortiz e Ramalho, que é bom jogador o Ramalho Bom. também, mas o Léo Ortiz é bem melhor. Então vou por enquanto varrer para debaixo do tapete o que o Léo Ortiz não jogou no Fla-Flu de fato e vou dar o voto para ele também. Vamos lá, vamos em frente. Deu o Léo Ortiz também por unanimidade, tá dando Flamengo unânime, hein? Gustavo Henrique ou Léo Pereira? Vamos lá, Bandeira. Gustavo Henrique é um zagueiro ok, bem ok. Foi importante na reta final, importante nos títulos do Corinthians, mas Léo Pereira. No título. Joãozinho. Ah, pra mim o Léo Pereira é o zagueiro mais constante do Flamengo no ano. Até agora vem sendo um zagueiro constante. Não jogou nenhuma partida mal, até o meu ver. Cara, então pra mim é Léo Pereira por muito. Raiza. Gustavo Henrique no Corinthians evoluiu muito. A torcida do Corinthians está até debatendo se pode considerar ele ídolo ou não. Mas o Léo Pereira é mais jogador. Pra mim, é também o zagueiro mais regular do Flamengo nos últimos meses. Então, Léo Pereira. Gosto dos dois também, tá? Acho o Gustavo Henrique bom zagueiro, mas Léo Pereira acima. Também acho que não precisa justificar demais, não. É mais jogador, né? Se der tudo Flamengo aqui, paciência. A gente tá analisando aqui um por um, né? Tecnicamente, isso não desfaz da qualidade do jogador do Corinthians. É uma comparação entre dois jogadores. Mas o Gustavo Henrique é bom jogador. Concordo com a Reis. Evoluiu também no Corinthians. Vamos lá, vamos em frente. Cadê? Alexandro ou Matheus Bidu, que é bom jogador, bom lateral esquerdo. Bandeira. O Alexandro, na carreira, é mais jogador, mais conhecido, uma carreira ótima. Só que Joãozinho e a Raíza já alertaram. Dificilmente ele faz 3 jogos. Vai pro 4º jogo contra o São Paulo. 4, né? Contra o São Paulo, ele foi muito mal. E o Matheus Bidu, eu acho que eu já falei isso aqui. Eu não sei como a Corimpress, tem a Corimpress, né? A Corimpress não exalta mais ele, porque... Ainda não botou ele. não botou ele no nível até que ele merece. O Matheus Bidu é um ótimo lateral esquerdo, ele é muito técnico, é um jogador que constrói, não só vai ao fundo para fazer cruzamento, sabe dar um passe de trivela, participa muito das ações do time, eu gosto muito. Desde o Guarani eu gosto do Matheus Bidu, que não teve uma baita passagem no Cruzeiro, mas no Corinthians vai muito bem. Então, neste recorte, Matheus Bidu, embora o Alexandre seja um jogadoraço. É, jogador de seleção, Alexandre e tal. Eu voto no Bidu hoje também, tá? Raíza. Cara, não tem, eu gosto do Bidu. Acho um lateral muito interessante. Mas o Alexandre joga muito. Apesar de não ter jogado bem contra o São Paulo. Pode ser que era contra o ex-clube também, enfim. Não, ex-clube não. Não, O clube que ele Santos. torcia, né? Que Eu ele acho que ele torce, nem lembra, que é o mas... Santos. Ele quase foi pro Alexandre não São é Flamengo, Paulo. não é possível. Ele quase foi Todo pro São mundo é, Paulo. né? Todo mundo é um jogador que não é Flamengo. O São Paulo chegou a ter interesse nele, inclusive. Mas brincadeira, eu acho o Alexandre mais jogador. Deve ser o lateral do Brasil na Copa do Mundo, inclusive. Alexandre. Teles está bem, hein? Joãozinho. Eu concordo que o Alexandre Arana tá aí. é muito mais jogador. E o René, que é também. titular. René Se o Arana tá aí, também. imagina o Sim, titular, pô, René. mas Ele, que é o René. Naquele dia eu não tive a oportunidade de falar, mas... Ilan, respeite o Renezinho. Respeito demais. Melhor lateral esquerdo do Brasileirão Eu 2018. respeito demais, rapaz. Se o Arana tá aí, imagina o titular do Arana. Testa daquela, como é que eu não vou respeitar o Renezinho, rapaz? Fala, João. Olha, assim, eu concordo com a Raíza que o Alexandre é muito mais, pra mim ele é muito mais jogador, a carreira dele fala por si só, mas eu acho que hoje eu acho o Matheus Bidu melhor e eu sei dessa sequência do Alexandre, então acho que vai ser um Alexandre que vai estar muito mais no sacrifício e mesmo que pra ele poder mostrar essa qualidade, ele vai ter que vencer uma condição física muito adversa pra ele no momento, então eu vou de Matheus Bidu. Então deu Bidu 3-1 em cima do Alexandre aí. Vamos lá, primeiro do Corinthians que entrou. Pulgar ou Ranielli, Bandeira? Bom duelo, o Ranielli é muito bom. Eu gosto muito do Ranielli. Ele fez aquela inversão pro Mateuzinho, que fez outra inversão pro Yuri Alberto fazer o gol no Vasco, no Maracanã, no primeiro jogo. 4 passos na jogada. Só bola longa. E marca bem também. O Ranielli é muito bom. Mas o Pulgar, pra mim, tá um pouco acima ainda, o Pulgar. João. Eu acho o Ranielli um bom jogador, mas eu acho que o Eric Pulgar começou o ano muito bem e eu acho que ele é uma peça fundamental do Flamengo, fez boas atuações no final do ano, fez boas atuações já nesse ano, e assim, é um jogador que por mais que já tenha cometido alguns erros em finais, né, ou em jogos decisivos, mesmo assim eu acho que o Eric Pulgar tem uma rodagem interessante, pra mim o Eric Pulgar tá jogando melhor. Raíza?
Eu acho que ele não começou a temporada bem. Pode ser um reflexo de tudo, né? Pode ser porque o em volta tá muito discrepante. Física... Mas ele pode entrar fica tranquilo que ele pode entrar com a sola na final, tá tranquilo. Isso aí é meu medo. Aliás, Exatamente. Sempre Foi ao que eu me referi. Uma hora não vai dar certo isso. O ímpeto dele em alguns momentos, né? Hoje eu vou de Ranieri. Eu acho que o Ranieri fez um final de ano muito bom também com o Corinthians e foi um dos diferenciais do Corinthians. Então eu vou de Ranieri hoje. Eu vou fechar com você com quem votou no Ranieri foi o Bandeira. Não. Falei bem do Ranieri e votei no Pulgar. O João votou no Ranieri, né? Não, eu votei no Pulgar também, vai empatar. Então tá 2-1, é isso? Você vai empatar. Eu vou fechar com a empatar. Raíza pelo recorte recente, sim, do Ranieri também no fim do ano passado, e o Pulgar, embora eu esteja adotando outro critério de tentar não julgar muito essa temporada que já começou, né? O Pulgar, por enquanto, em baixa, mas está muito no comecinho. Mas o Pulgar também não terminou tão bem assim o ano passado, né? Também não teve no melhor momento dele no fim do ano passado. Enfim, hoje eu vou votar no Ranieri, pelo ano que fez o Ranieri, pelo que o Pulgar não tem feito tanto assim. Não é o melhor momento, não é o melhor Pulgar, a melhor versão do Pulgar que eu vi ultimamente. Então vou no Ranieri também. Empatou. Quem é que vai desempatar isso aí, hein? Fernandinha, atleticana. Fernandinha? Ih, rapaz. Só porque é alvinegro, né? Então deu Ranieri em cima do Pulgar. Aí o Papa não ia gostar disso não, hein, cara. O Papa ia ter um ataque aqui. Já no Alexandre ele já tá... Jorginho e Rodrigo Garro. Vamos lá, Joãozinho. Esse é muito complicado. Porque, assim, o Rodrigo Garro, pra mim, ele voltou a jogar bem pelo Corinthians. Eu acho que ele tava numa fase bem pior. Acho que no final do ano ele conseguiu entregar umas coisas mais interessantes. O Jorginho não começou bem nesse início de ano, mas eu vi meia partida do Jorginho esse ano. E pra mim, se a gente for falar em características de decisão, considerando o jogo que pode ir pra pênalti, considerando muitos contextos, eu acho que como eu vou ter que pesar um pouco, tirar um pouquinho o peso dos jogos do início do ano, e eu vou votar no Jorginho, porque o caráter decisivo dele já se mostrou antes. O Garro foi aquele cara que fez aquele lance contra o Vasco, né? Na final da Copa do Brasil. Não, foi o Breno Bidon. Não, foi o Bidon. Foi o Bidon. Foi o Bidon. Que lance, né, cara? Que lance maravilhoso. Bom, Raíza. Então, acho que fisicamente o momento dos dois não é bom, né? O do Garro, gente, nem lembro a última vez que o momento físico realmente dele foi bom. Problemas físicos o tempo inteiro, uma pena porque ele é um grande jogador. O Jorginho é muito difícil realmente a gente ter algum recorte tão recente, porque ele jogou minutos. Mas ele é mais jogador, é mais decisivo também, então eu vou de Jorginho. Bandeira? Um momento muito difícil para analisar os dois fisicamente, mas posições diferentes, funções diferentes, e dentro do que cada um pode dar de contribuição para o time, o Jorginho é bem mais constante e mais jogador também que o Garro, que é muito bom, mas o Jorginho é bem acima da média, Jorginho. Assino o que diz aqui o Bandeira, é muito bom o Garro, mas o Jorginho é melhor, né? Ponto, não tem muito o que explicar além disso aí. Vou de Jorginho também, deu Jorginho, vamos lá em frente. Arrascaeta, se jogar de fato, né, e na condição física em que está, ou Memphis Depay. Vamos lá, Joãozinho. Para mim é o mesmo quesito do Jorginho. Por mais que o Arrascaeta tenha jogado poucos minutos, por mais que o Arrascaeta tenha tido uma minutagem que não dá para analisar 100% como vai ser a disposição do Arrascaeta caso ele jogue o jogo, eu acho que a capacidade de decisão dos dois ela é muito, assim, muito aguçada para os dois. Acho que os dois poderiam resolver esse jogo. Eu acho que é uma questão de detalhe, escolher um ou escolher outro. Mas por uma questão do jeito que o Flamengo vem jogando e o Carrascal pelo meio e o Arrascaeta pelo meio fazerem funções bem diferentes, eu acho que o Arrascaeta pelo meio ele tende a desequilibrar um pouco mais o jogo do que o Memphis Depay, que tem muita característica, mas é detalhe pra mim, mas eu vou de Arrascaeta. Raíza? Difícil, né? Porque o Memphis Depay é um baita de um jogador super decisivo também. A gente viu o que ele fez no Maracanã também. O Arrascaeta é o rei da América, jogou pouquíssimo, minutagem muito baixa. E o Arrascaeta é um jogador que depende muito dessa parte física dele, né? Mas mesmo assim, no finalzinho ali do jogo contra o São Paulo, ele poderia ter empatado o jogo, acabou chutando pra fora. Mas eu vou de Arrascaeta, por tudo que ele já fez aqui. Dessa vez eu vou ter que
apelar pra esse lado. Por tudo que ele já fez e pela temporada que ele fez no ano passado. Olha, duríssimo esse duelo aí. Duro, Tá? O Depay duro. é muito decisivo também, Muito né? Gosta de jogo decisivo. grande, cara cascudo, gosta, né? De jogo de decisão. Artilheiro da seleção da Holanda. Eu vou. Olha, já falei aqui mais de uma vez como é que Cara a fala? cara? Não, no negócio de quando no jockey, quando o cara ganha no No Photoshop. Photoshop. Eu acho que é no Photoshop esse aí também, tá? Eu vou dar meu voto pro Arrascaeta também, pelo que disse a Raíza. Acho que ele tá oscilando e tá mal fisicamente esse ano, mas eu adotei o critério de não posso adotar para uns e para outros, não. Só abrir uma exceção ali. Mas não vou abrir de novo, não. Eu vou fazer em relação ao que jogaram na última temporada, que foi muito em bom nível também o Depay, mas o Arrascaeta é muito decisivo, né? É muito diferenciado, aparece também em jogo grande. Então, no Photoshop, eu vou votar no Arrascaeta também, sem muita convicção. Bandeira. A mais difícil, mas assim, sem dúvida, a temporada de 2025 do Arrascaeta foi melhor, foi espetacular. O Depay apareceu em grandes momentos do Corinthians. Eu vou também adotar alguns critérios aqui. O Arrascaeta depende muito, como disse a Raíza, dessa parte física que hoje não está 100%. E o Depay, eu vou adotar dois critérios. O Corinthians precisa muito mais do Depay para conquistar, e conquistou Paulista e Copa do Brasil. E por mais que os títulos do Flamengo tenham sido maiores, é muito difícil o Corinthians conseguir, por exemplo, barrar o Palmeiras no Paulista e eliminar o Palmeiras e ser campeão da Copa do Brasil também. Então o Depay teve que fazer mais força que o Arrascaeta no Flamengo, embora o Arrascaeta tenha ido muito bem. E seleção. O Depay vai lá pra Holanda, faz gol, é protagonista, camisa 10. O Arrascaeta não consegue ser sempre assim no Uruguai. Então, para este voto especificamente, eu que votei em ampla maioria dos jogadores do Flamengo, por um detalhe, eu vou votar no Depay. Mas o Arrascaeta é um super craque no futebol brasileiro. Então deu Arrascaeta 3-1, é isso? Mas o teu voto é bom. Eu votaria no Depay tranquilamente também, porque se Convicção fosse contra qualquer nenhuma. outro, né, amigo? Pois é. Depay é um jogadoraço, né? O Arrascaeta foi o melhor jogador do Brasil ano passado, isso aí sem dúvida. Plata ou bidon? Vamos lá, vamos acelerar. Vamos lá, Raíza. Posições diferentes, funções diferentes, mas o Breno Bidon, eu acho que tem um recorte muito maior de... Não um recorte maior, mas acho que o Breno Bidon tem lastro, essa é a palavra, para se tornar um jogador muito maior. E hoje, se eu tivesse que escolher, vai contratar Breno Bidon ou Plata, eu contrataria Breno Bidon. Então, Breno Bidon. Eu também voto no Bidon, né? Que jogada que ele fez contra o Vasco na final da Copa do Brasil. Jogada de gênio, né, cara? Negócio pra ficar... Não sei como é que eu tinha também confundido ele com o Garro aqui, né? Mas é porque Parecido, o Barros também se confundiu. Ele pensou, eu agarro ele agora. Eu agarro ele, mano. Que moleque diferenciado, que talento. E o Plata não é um primor de regularidade, né? De regularidade tá longe de ser, ao contrário, até Só tem física. complicado. Física, sim. Arrumou muita expulsão também no fim do ano passado e tal. Um jogador até contestado pela torcida do Flamengo muitas vezes. Eu voto sem muito problema aí no Bidon. Joãozinho? Não, pra mim é Bidon. Pra mim não tem muita discussão, não. O Plata não é um jogador, não acho que é um jogador de se jogar fora, não. Mas o Breno Bidon tem um potencial muito maior. Tecnicamente eu acho ele melhor. Impacto de jogo, pra mim é Breno Bidon. Bandeira. Futebol muito legal, que a gente pode falar que o Depay, eu votei nele por ele ser muito decisivo, ele pode perder um pênalti. E o Plata tá, pra mim, na votação mais fácil, eu vou votar no Bidon e ele pode fazer o gol do título. E assim é o futebol. Claro. Mas essa, pra mim, é a mais fácil aí entre as últimas. E o Bidon é um jogador diferente aí no Corinthians, voto nele. Beleza, tem mais? Vamos lá? Carrascal ou Carídio? Carídio ou Carilo, como vocês quiserem falar aí. Joãozinho? Eu acho que o Carrascal, pra mim, é o melhor jogador nesse início de ano do Flamengo. Terminou sendo um jogador muito importante. Pra mim, jogou muito bem no Mundial de Clubes também. Pra mim, fez boas partidas lá. Tem na Libertadores também, muito decisivo. Jogou bem, decisivo no jogo contra o Racing. Pra mim, o Carrascal hoje tá numa melhor fase. É um jogador melhor do que o Carídio. Raíza? Que teve uma lesão no final do ano. Eu discordo do João, que ele fez um bom Mundial. Aliás, eu acho que ele não foi bem no Mundial. Ele foi eleito o melhor em campo num jogo que pra mim ele não foi nem de longe o melhor em campo. Quanto o PSG, ele também não foi muito bem. O Carille, eu gosto muito do Carille, cara. Eu sou apaixonada pelo Carille. Tenho camisa do Carille. Que isso? Ele já foi um jogadoraço, né? Que o Serna pensa joga disso? muito bem. Acho que ele Como ainda fica o Carille? contribui muito, mas assim, ele fisicamente
fisicamente, ele não chega nem perto do tanque que ele já foi um dia. E o Carrascal chegou muito bem no Flamengo, tá muito bem fisicamente. É um jogador que tem muita qualidade, se integrou muito bem no Flamengo, apesar de, na minha opinião, não ter ido muito bem no Mundial de Clubes. Mas acho que hoje o Carrascal é melhor. É que o Carille tem aquele passaporte peruano, né? A raiz tem camisa. Troca a nacionalidade do Carrascal, vai. Carille jogava muito, vocês não têm ideia, ele era um monstro, jogava muito. Fala, Bandeira. O Carille é bom jogador, mas é o Carrascal por muito. O Carrascal ajudou a mudar a história do Flamengo na temporada passada, desde a chegada dele, e é muito bom jogador, Carrascal. Eu também acho, assim, a comparação pra mim é tranquilo. O Carille é bom jogador e o Carrascal é muito bom, então... Não tem muito o que explicar além disso aí. Também voto no Carrascal, deu Carrascal por unanimidade, né? Vamos embora, vamos em frente? Pedro ou Yuri Alberto? Raíza? Eu gosto muito do Yuri Alberto, acho um jogador interessante. Apesar de, aqui no Brasil, muita gente tem uma implicância, às vezes, com o Yuri Alberto, né? Uma implicância de que é bagre, que não sei o quê. De longe, não acho ele nada bagre, acho ele um atacante muito honesto. Jogou pra burro na final da Copa do Brasil também, Jogou muito, cara. O jogo do Corinthians passou muito por ali, né? ele, muito decisivo. Mas eu acho que o Pedro é uma prateleira acima em termos de jogador. Então eu vou de Pedro. João? Não, pra mim eu gosto do Yuri Alberto também. Eu não tenho essa visão de que o Yuri Alberto é um atacante ruim. Acho ele bom, acho ele decisivo. Ele é marcado por perder muito gol. Eu acho que é muito por isso que as pessoas buscam tanto o Yuri Alberto. Mas pra mim é aquilo. O Pedro é um nível acima. Pra mim o Pedro é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro e com uma certa sobra, assim, em relação ao Yuri Alberto. Então pra mim, Pedro. Tem que avisar isso aí o Felipe Luiz, tá? Que o Felipe Luiz que não sabe direito que ele é um dos melhores. Mas a característica não deixa. Fala, Bandeira. Se o Pedro tivesse característica do Yuri Alberto, ele era titular no Flamengo. O Yuri Alberto seria titular no Flamengo. Não, apesar da implicância, entre aspas, o Felipe muitas vezes tem que botar o Pedro, não tem jeito, pela qualidade dele, né? Normalmente, quando o calo aperta, entra o Pedro. Vamos lá, fala, Bandeira. Yuri Alberto é muito bom. Eu acho que ele recebe críticas exageradas, mas o Pedro é mais centroavante, mais jogador, Pedro. Eu vou votar no Yuri Alberto porque sim, tá? Tô brincando. Eu acho o Pedro um grandíssimo jogador, diferenciadíssimo. Acho que se ele não for o titular do Brasil na Copa do Mundo, vai ser uma pena para ele, para o Brasil, porque ele tem capacidade para isso. Só não sei se ele vai conseguir chegar em forma ou chegar jogando para que isso aconteça. Porque também a gente imaginar o Pedro como titular da Copa do Mundo, ele precisa estar jogando, né? Eu não consigo imaginar o Ancelotti chamar o Pedro para ser titular do Brasil, ou mesmo que não seja titular, sem o cara jogar. Ele não joga no Flamengo, ele joga pouco, né? Ele joga de vez em quando, ele joga às vezes, quando o Felipe quer, começa um jogo, não começa outro, entra em jogo, não entra em outro. Eu acho que falta sequência ao Pedro, sabe? Claro, muito por conta das lesões que ele teve, seríssimas, gravíssimas nos últimos anos, mas eu acho que não é só isso. Aí o Pedro, quando tá bem, muitas vezes não é titular ou não é aproveitado como eu acho que poderia ser. Então acho que o Pedro me parece um jogador que já era para ter ido muito mais longe do que foi de fato na carreira até esse momento. Eu não estou falando em termos de conquistas, né? Porque conquistas são coletivas, ele conquista junto com o Flamengo. Mas ele individualmente era para estar brilhando, estar num patamar mais acima do que de fato está na prática. Mas é mais jogador que o Yuri Alberto. E apesar dos muitos pesares, tá, Pedro? Vou votar em você mesmo assim. Deu Pedro também por unanimidade. Vamos lá, vamos para treinador, né? Felipe Luiz ou Dorival? Raíza? Cara, eu gosto muito do Dorival Júnior. Eu acho que o Dorival é um baita de um treinador. Eu adoro o Dorival, mas eu acho que o que o Felipe fez nesses últimos tempos com o Flamengo, e não só na última temporada, quando ele pega o Flamengo em 2024, né, aquele Flamengo que ele pega do Tite e ele consegue conquistar a Copa do Brasil, foi um período curto ali, mas ele mudou bastante o time, a gente viu a mão dele no time, a gente viu a mão dele ano passado em diversos momentos. O Flamengo perdeu os jogadores, se reinventou no meio da temporada. Então eu vou de Felipe Luiz, apesar de achar que o trabalho do Dorival no Corinthians foi muito, muito bom também. João? Eu acho que eles têm características diferentes que se sobressaem. Eu acho que o Felipe ele tem uma leitura antes do jogo, eu acho que ele tem uma leitura muito impressionante, muito fora da curva aqui no Brasil. Acho que o Felipe tem um preparo tático para as partidas muito interessante. Mas, no decorrer da partida, por exemplo, eu acho que o Dorival é um cara que lê melhor o jogo durante. Mexe melhor com as substituições que tem. Então, acaba que vira uma coisa do que pesa mais.
Pra mim, a leitura antes pode ser um pouco mais diferencial e matar o jogo muito cedo. Então, pra mim, eu vou no Felipe só por esse detalhe. Bandeira? Nós elogiamos bastante aqui o Ele é Dorival. Filipete, quer ver? Vamos ele ver. Ele vem de coque semana que vem. Não Se sou. Né? Cortar o cabelo do Joãozinho, pegar emprestado e colocar. Sua mãe ontem falou lá que ele é o pardal de coque. Você concorda ou não? Não concordo. O Dorival, nós já elogiamos muito aqui, é um baita treinador, mas o trabalho do Felipe Luiz num curto período como treinador profissional impressiona, sim. Então, Felipe Luiz. Olha, pra mim é Photoshop também isso aí, Também. mas eu ainda voto no Dorival, tá? Eu tenho muito respeito pela trajetória do Dorival, pela capacidade, pela competência que ele tem em jogo final, em jogo decisivo, e eu voto por esse critério. Acho que foi a Raíza que citou, ou Bandeira. O Dorival ganhou títulos recentes com times que não eram grandes times, né? Não eram ótimos times. Exceção é o Flamengo, que ele pegou um ótimo Flamengo E aí também. ganhou Mas 2. era um Flamengo muito bagunçado, né? Então também tem o mérito Tudo bem, mas dele, já era um grande dele elenco e conseguir tal. reestruturar aquele Flamengo. Mas ele faz feitos interessantes com esse Flamengo também. assim, Juntou Pedro e Gabigol, por exemplo. E deixou Fabrício Bruno e Pablo numa zaga que não tomou gol por 11 jogos. Eu tenho imenso Não, a respeito por Libertadores que ele treinador fez foi que é absurdo. campeão com time ruim. Claro que não eram times ruins esses que a gente está citando, sim. mas não eram ótimos times. Então ele é um cara que consegue, como se dizia antigamente, tirar água da pedra, né? Água de pedra. Então eu ainda fico com o Dorival, tá? Pela estrada que ele tem, pela história, pela competência, pela capacidade. Isso com todo o respeito ao Felipe Luiz, pelas conquistas dele, que são imensas, e o Felipe Luiz tende a se tornar um treinador imenso. Mas eu acho que o Dorival ainda está no Photoshop um pouquinho acima. Meu voto é dele. Acho que ele pode fazer mais diferença nisso aí do que o Felipe, que já tem um grande time, não precisa nem de um grande treinador. Né? Um grande time, o Flamengo, um grande elenco. Então o Dorival, para mim, pode ser mais decisivo nesse embate, nesse tira-teima aí. Mas deu o Felipe Luiz. Vamos lá, vamos para a seleção, como é que ficou? Ficou assim, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Bidu, Ranieri, Jorginho, Arrascaeta e Bidon, Carrascal, Pedro e o treinador Felipe Luiz. Tem quantos do Corinthians? 3 ou 4? 8-3. 8-3. E o treinador do Flamengo, 9-3. Treinador 9-3. Então, 8-3 nos times, pró-Flamengo, e o treinador do Flamengo. Então, deu 9-3 no total, incluindo o treinador. 3 jogadores, então, do Corinthians, 8 do Flamengo. Placar para domingo, Joãozinho. 1-0 Flamengo. Raíza. 2-1 Flamengo. Bandeira. Coloquei aqui 60-40, né? 60% do Flamengo, 40% pro Corinthians. Votei, imensa maioria, jogadores do Flamengo. Lá vem. 1-1, e aí nos pênaltis vocês que se decidam. Eu acho que é 2-2. Acho que é 2-2. Acho que vai ser nos pênaltis também. Sem pilha, sem clubismo. Eu acho que esse jogo aí vai ser empate. Acho que vai ser um jogo duríssimo. Cara, o Dorival é danado, hein? Decisão. É danado. É isso.